Salve, rapaziada! O Sport fechou a contratação do volante/zagueiro Lucas Cal. Vamos primeiro para a informação publicada pelo repórter Antônio, depois a gente vai para a leitura do jogador, a análise do atleta e a minha opinião se foi uma boa contratação ou não. Primeiro, informação aqui do repórter Antônio. Informações recebidas agora há pouco é que o volante Lucas Cal, de 29 anos de idade, será jogador do Sport. O Leão tem sido encaminhado com o atleta que recentemente deixou o Al Rayyan da Arábia Saudita. E aí, vamos lá. Quem é o Al Rayyan da Arábia Saudita? Um time da primeira divisão do Sauditão, do Campeonato Saudita, que tem o Al-Ahly, tem o Al Hilal, que estava jogando agora o Mundial de Clubes, que tem ali Marcos Leonardo, que tem Kibali, e por aí vai, irmão. Tem Renolod, o Al de Cristiano Ronaldo, enfim, é um time da primeira divisão do Campeonato Saudita. O Al Rayyan ficou na 11ª colocação, com 38 pontos em 34 jogos. E Lucas Cal basicamente foi titular em todas as partidas. Jogou 30 jogos na primeira divisão do Campeonato Saudita e os 30 como titular. E aí, vamos lá complementar aqui as informações. Cal é formado na base do São Paulo e passou por América Mineiro e Atlético Goianiense. Por falar na trajetória do Lucas Cal, no Al Rayyan, ele marcou 3 gols e deu 2 assistências em 31 jogos. O nível do Campeonato Saudita é abaixo, do Campeonato Brasileiro, óbvio. Tem alguns times ali de destaque, de ponta? Tem, mas são 3, 4 no máximo. O resto são times ali na média da Série B. Time de Série BR, talvez alguns de Série C, na média, do que é o Campeonato Saudita. Com o tempo te crescer cada vez mais, e aí o Campeonato Saudita a ganhar mais competitividade e subir um pouco mais o sarrafo que já vem subindo aí nas últimas temporadas, mas tá longe de se comparar o Campeonato Brasileiro da vida, tá, gente? Seguinte, o Atlético Goianiense, ele passou ano passado na Série B, jogou 24 partidas, marcou, deu uma assistência, não marcou nenhum gol. Jogou no América Mineiro na temporada 23, 22, 21. Foram ao todo ali mais de 90, mais de 100 jogos, Basicamente que ele jogou com a camisa do América Mineiro, marcou 2 gols e deu 7 assistências ao todo. Ou seja, não são grandes números para um segundo volante que eu tanto queria aqui no Sport, e eles ainda continuam insistindo em primeiro volante, em zagueiro, que eu acho que até que o Sport precisa de zagueiro mesmo. E Lucas Cal pode exercer essa função, mas eu queria muito o segundo volante e eles ainda não me entregaram a camisa 8. É impressionante isso. Passou pelo Nacional lá no futebol português e jogou lá atrás também com a camisa do América Mineiro na temporada 2021. Basicamente também, tá, gente? Aqui, só em 2021, ele jogou no América Mineiro durante 3, 4 temporadas. Bom, continuando aqui a informação do repórter Antônio. Contratação que se encaixa com o que vínhamos colocando aqui na Rádio Jornal. O Sport priorizava a busca de um volante com características defensivas para fechar o ciclo de contratações. A Leira. Complementando. No entanto, com a iminente saída de Chico para o futebol de Israel, há uma possibilidade, ele botou em caixa alta, do Sport buscar mais um zagueiro no mercado para repor a lacuna deixada no elenco. E aí a leitura é a seguinte. Na visão da diretoria, faltava um primeiro volante. Para mim é um escândalo, essa visão da diretoria é um absurdo, sem precedente. Eu não tô nem falando agora se o jogador presta ou não. Eu tô pegando o ponto da diretoria, gente. Vocês acham que o Sport precisa de um primeiro volante? Eu tenho certeza que não. O Sport revira, primeiro volante, um dos volantes que mais desarma na Série A. Depois do Super Mundial, quando encerrou e voltou aos jogos da Série A, Rivera é o volante que mais desarma na Série A. Beleza. Aí, qual é o banco de Rivera? Oxe, Pedro Augusto é o primeiro volante pela essência. Pedro Augusto não é o jogador que vai te entregar algo a mais. Se tu espera de Pedro Augusto gol e assistência, ele não vai te entregar. Espero que ele cale minha boca e no próximo jogo ele faz gol, dá assistência contra o São Paulo. Mas na média ele não vai te entregar o algo a mais, o tempero especial que um segundo volante precisa ter.
Um passe para dar uma assistência quebrando linhas, uma finalização em gol, fazendo gol, decidindo jogos. Ele corre, ele é esforçado, é um cara que marca, é um cara que até entrou melhor do que para fazer a função de terceiro homem de meio campo central. Vai, mas é limitado tecnicamente, às vezes nervoso com a bola, não é? Não é primeiro volante que a gente precisa, porque Pedro Augusto já compra essa lacuna para substituir Rivera. Zé Lucas, o próprio Zé Lucas, que joga hoje como um camisa 8, ele pode fazer essa função também muito bem, obrigado, de primeiro volante. Então o Sport tem 3 jogadores para fazer a mesma função de camisa 5. Zé Lucas é um exímio camisa 8. Pode ser no futuro. No futuro, daqui a 6, 3, 4 meses, ele já vem evoluindo. Jogo a jogo, ele vem evoluindo. É bom jogador e tá jogando bem até de camisa 8. Só que é o tal negócio. Precisamos de algo a mais. Precisamos de um jogador para disputar titularidade com o Zé Lucas, ou até ser titular no lugar de Zé Lucas. E eu não vou nem falar aqui para bancar Zé Lucas, porque eu entendo, o garoto de 17 anos tá crescendo, evoluindo a cada jogo. Você colocar ele no banco, tu tá tirando o crescimento dele e ele pode valer uma fortuna no futuro. Mais de 200 milhões de reais. Beleza, ok. Mas traz o segundo volante para ser uma sombra de Zé Lucas. Para quando ele ficar suspenso, a gente tem um jogador para a função. E não só isso, por exemplo, jogo contra o Santos na Ilha. Sport 2-0. Vou botar um segundo volante aqui no lugar de Lucas Lima. Sport Grêmio. Gedem 0 Sport. Segurar jogo, cadenciar a partida e fazer jogadas em velocidade em transição para agregar com gol ou com assistência. Aí tu tira um Lucas Lima ou um Derk Lacerda e coloca um segundo volante improvisado de terceiro homem no meio-campo central. Beleza, show. Eu não tô nem falando que necessariamente precisa trazer um para bancar Zé Lucas, não. Talvez sim também. Mas beleza, vamos ser um pouco mais conservador. Vamos trazer um cara para ser sombra de Zé Lucas. É isso que a gente precisa. É desse tipo de perfil de jogador que a gente precisa. A gente não precisa de um primeiro volante / zagueiro, não, gente. A gente precisa de um segundo volante, um volante com características ofensivas. É disso que a gente precisa. Então tem Sérgio Oliveira aí, que vai voltar no finalzinho de agosto para início de setembro. Pelo menos essa é a expectativa, né? Só que Sérgio Oliveira não marca. Esse aqui é o ponto, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá para falar um pouco mais sobre Lucas Cal. Sérgio Oliveira não tem intensidade, aquele box-to-box com intensidade que eu peço tanto aqui no canal. É isso que eu peço, cara. Não é querendo ser chato não e tal, né? Porque o Sport precisa desse tipo de jogador com esse perfil. O Sport não precisa de um camisa 5, mas um camisa 5 com características semelhantes às de Ribeira. Não precisa, cara. Mas, enfim, volante em vários jogos e ajude. Agregue nas partidas, faça um golzinho ali, uma assistência e entre bem no segundo tempo para substituir Zé Lucas. Ele pode fazer essa função, poder até que pode, só que ele está mais adaptado a jogar de primeiro do que de segundo volante. Enfim, é mais acreditar meio que na sorte que ele vai fazer uma boa temporada de segundo volante, uma boa reta final de Série A, do que propriamente no juízo, tá? Na racionalidade. Mas enfim, essa foi a análise do jogador, e é isso, estamos juntos, estamos de volta mais tarde em vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações.